Bom, 16 horas. Ah, ya entremos Boa tarde. no mood, no, na Vamos iniciar dinâmica. então aí o nosso webinar de Natal. Uma boa tarde a todos que estão entrando. É um grande prazer estar apresentando mais um webinar juntamente com a minha colega Cecília. Estamos aí na reta final de 2024. Passou, como sempre, muito rápido. E para quem trabalha no mundo do varejo, nós, como pessoas que trabalhamos oferecendo soluções automatizadas, vocês aí que trabalham efetivamente no varejo, seja varejo alimentício, farma, pet, materiais para construção, enfim, devem estar aí com muitas metas a serem batidas para o último trimestre do ano. E nós vamos hoje, então, apresentar esse webinar que fala sobre um ponto crucial, que é você ter um equilíbrio entre as prateleiras, deixar as prateleiras equilibradas dentro desse momento tão importante, talvez o mais importante para muitos varejistas. Então, não ter nem as prateleiras vazias e nem o excesso de estoque, nenhum dos dois, ele acaba sendo positivo para quem está querendo realizar mais vendas dentro desse momento tão importante, né? Então, as pessoas estão entrando aí, a gente vai aguardar mais um minutinho no máximo, e nós vamos começar, já agradecendo todos aí a participação. Lembrando que nós devemos ter mais um webinar ainda, no final, antes do final do ano. O próximo webinar deve ser voltado para a área de planogramas. No final da apresentação, eu vou mostrar algumas das nossas soluções, aliás, todas as nossas soluções. Mas hoje o foco vai ser gestão de estoques e acredito que vai ser bastante interessante para quem está aí assistindo, tá? Bom, vamos lá então, vamos começar em respeito às pessoas que já entraram, agradecendo mais uma vez a participação de todos. É um grande prazer estar apresentando mais um webinar. Tivemos aí um hiato por questões de agenda, mas agora estamos retomando aí, e como eu disse há alguns minutos, nós vamos ter mais um webinar agora antes do final desse 2024. Então, hoje a gente vai falar de gestão de estoque para o Natal, como evitar essas prateleiras vazias e excesso de estoque. Temos 9 dicas aí para apresentar para vocês e algumas indicações muito interessantes para que vocês consigam otimizar esses processos. Otimamente, que o meu não estou conseguindo passar para o próximo slide, não sei por quê. Deixa eu ver se eu vou parar de compartilhar e volto para ver se melhora. Peço perdão já pelo primeiro. Primeira questão técnica logo de entrada, mas vamos ver se agora eu consigo. Não estou conseguindo. Ah, Isso. já estamos. É normal, tranquilo. Acho que faz parte, né, da questão da plataforma, então pedimos uma desculpa, mas se quiser clicar, acredito que agora vai dar certo. Não está mexendo. Você quer Entendi. compartilhar você, Cecília, por Claro, favor? claro, claro. Então Peço vamos perdão lá, aí, mas sem não sei. problemas. Vamos lá. Então, só um momento, por favor. Vou começar a Vamos lá. compartilhar aqui a minha tela. E aí, Darlan, se puder confirmar quando seja visível, Sim, dando tá ótimo. a bem-vinda uma vez mais. Tá E bom. aqui mudou, né? Isso, perfeito. Então, eu vou só falando para você próximo e aí você vai mudando para mim, tá bom? Perfeito, claro. Bom, meu nome é Darlan. Na verdade, eu vou começar com as ladies first, né? Cecília, que é a nossa especialista em otimização de estoque e também ela é diretora de vendas para a América Latina. Então, ela tem aí um trabalho bastante grande, né? Uma agenda bastante cheia, né, Cecília? Devido ao fato de você cuidar não só do Brasil, mas da América Latina. Se você quiser falar algumas palavras, por favor. Então, somente falar, estamos muito contentes de estar com vocês aqui hoje, né? Basicamente, a ideia do webinar é vocês levarem para o dia a dia essas dicas úteis, né? Que todo mundo sabemos, Natal sendo uma data tão importante, precisa sempre o maior planejamento possível, né? E já na parte da execução, né? Sempre está melhoria contínua, né? Então, esperamos que o webinar seja
uma coisa que vocês possam implementar ainda nesta data de Natal e também para o ano que vem e todos os anos seguintes, tá? Então, Muito obrigada. bem, Obrigada, Cecília. Darlan, pela apresentação. Muito obrigado. E me chamo Darlan, eu sou diretor de vendas para o Brasil e também para os países de língua portuguesa, que estão ali, a maioria ou quase todos na África. Então, a gente tem ali também chegado a conversar ultimamente, aí faz 2 ou 3 dias chegou um lead de Angola. Então, a gente também trabalha com alguns mercados de língua portuguesa, principalmente na África. Vamos seguir então, por favor? Então, nós vamos trabalhar hoje nossa agenda com os principais desafios do estoque durante o Natal, momento muito importante para qualquer varejista. Os problemas que acontecem na prática, são 9 dicas úteis que a gente vai compartilhar com vocês. Como preparar seu estoque para a correria do Natal, como deixar tudo equilibrado. E ferramentas simples versus IA é um capítulo muito interessante que a Cecília vai mostrar. E também ela vai seguir falando um pouco da solução. Nós vamos mostrar para vocês hoje a solução da Leaf para gestão de estoques. Próximo slide, por favor, Ceci. Então, quais são alguns desafios muito comuns dentro da gestão de estoque antes do Natal? Tem alguns aspectos aí que a gente vai compartilhar com vocês. Os fornecedores geralmente estão sobrecarregados, têm muitos pedidos, então preparar tudo com antecedência para garantir a disponibilidade das SKUs é muito importante. Esse é um ponto bastante fundamental. Tem também que identificar quais são os SKUs que estão com mais propensos a vendas. Então, a gente sabe que espumantes, a gente sabe que é uma coisa que realmente vende bastante. As frutas secas, ou se você tiver a área, logicamente, de produtos in natura, é uma questão que você tem que ficar bem atento para que você se prepare com antecedência e foque naqueles SKUs que estão com mais propensos à venda nessa época. Aí depois a gente tem também o aumento de estoques. É uma questão complexa, porque aí você tem que envolver desde o seu centro de distribuição, o que está acontecendo lá, depende também se sua operação é centralizada ou descentralizada. A questão da operação centralizada ou descentralizada é uma coisa que nós não simplesmente vendemos um software de automação, mas nos posicionamos como consultores de negócio para o seu negócio, conseguimos trabalhar juntos e conversar com vocês sobre isso durante as nossas conversas de apresentação da ferramenta ou até quando vocês já se tornam nossos clientes. E é bem interessante essa conversa da descentralização versus a centralização. Mas, de qualquer maneira, sendo hoje a sua operação centralizada ou descentralizada, você tem que estar preparado. Se você trabalha com pick by line, se você trabalha com um cross-dock, se você trabalha com tudo que bate ali no seu centro de distribuição e você joga para as suas unidades, tudo isso tem que ser trabalhado de maneira bastante detalhada, porque estoque, na verdade, ele um, tem uma presença física, ele tem o seu tamanho, né? Ele toma espaço. Então, você precisa ser... Não adianta você comprar e, de repente, não ter onde armazenar nem o seu CD e nem nas suas lojas. Bom, mais estoques, mais vendas significam mais estoques para cobrir a demanda. Então, você tem que tomar muito cuidado para ter esse equilíbrio, para não ter esse colapso, que eu me adiantei um pouco a respeito desse ponto, falando um pouquinho anteriormente, ou seja, trabalhar de maneira equilibrada. E aí que a automação, que é um dos fortes da gente, entra como um processo muito, muito importante nesse contexto. É difícil prever as vendas de novos itens, tá? Também temos aí uma questão de sazonalidade muito importante, então você tem que entender qual a entrada de um novo item não significa que você vai simplesmente ter uma grande venda com ele. Claro que você espera isso, você está comprando novos itens, mas tem que ter essa condição de entender que base que eu posso ter para fazer uma previsão ali detalhada do produto novo no meu portfólio. Próximo ponto é considerar a sobreposição entre as vendas sazonais e as promocionais, ou seja, são coisas que podem correr em paralelo. Você não vai deixar de vender os produtos que, que você já vende normalmente, só que você tem que dar uma atenção para os produtos que são sazonais. Então, assim, você tem que ter... E também pode estar correndo uma promoção ao mesmo tempo. Então, tem todo um trabalho aí de malabarismo, digamos assim, que, mais uma vez, a gente acredita que a automação seja um nome muito forte para que você consiga cadenciar isso e ter isso muito equilibrado, né? Mais um ponto, por favor. A parte de espaços, de layouts, né, de gôndolas, porque também não adianta você encomendar o produto, armazenar ele direitinho no seu centro de distribuição, mas não ter condição
de deixar ele disponível nos seus layouts, nas suas gôndolas. Ou seja, o contato, eu sempre nas minhas apresentações falo isso, o contato mais importante é o contato que você espera, que é o contato entre o cliente e a gôndola, porque ele vai estar ali escolhendo um produto e levando para casa e trazendo para você a sua lucratividade. Então, nesse caso, é importante você ter dimensionado o espaço que ele vai ter no seu estoque, mas também, logicamente, nas suas gôndolas. Seguindo em frente, o cálculo da demanda também é uma coisa complexa. Existem algoritmos que nós trabalhamos que ajudam isso bastante. Ou seja, você tem que entender também que tipo de negócio você tem. É um outro ponto, porque hoje no Brasil está acontecendo muito o atacarejo, já tem algum tempo que o atacarejo é uma realidade no mercado varejista, principalmente no alimentício, mas por que não em outros segmentos? Porque é bem importante dizer que nós trabalhamos com vários tipos de segmentos, e isso acaba sendo. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. A partir de quantidade, Douglas fez a pergunta aqui. Você consegue ler a pergunta, Ceci? A ver, vamos tentar aqui no chat. A partir de quando o de... Acredito que seria quantidade, acredita que deverá ter É, um centro de quantidade, distribuição. É, isso. neste caso, acho que não fica muito clara a pergunta, Douglas. A Não sei se partir de quando poderia... a quantidade, Isso. acredito que deverá. Você diz, Douglas, se você estiver perguntando através o número de SKUs para ter um CD, é isso que você está perguntando? Qual que é a quantidade de SKUs médio para você ter já pensar que tem um centro de distribuição? Seria isso? Se der um joinha ou der um OK, a gente pode em relação ao estoque pela quantidade de lojas. Certo. Cecília, pode me ajudar nessa resposta? Neste caso, tudo vai depender da operação de vocês. Nós consideramos operações multi-escalão, né, que vão trazer geralmente um centro de distribuição principal. Daí pode ter centros de distribuição locais e aí a operação diretamente para as lojas. Na verdade, nós não temos uma limitante, o mínimo de projeto que nós trabalhamos para projetos de otimização de estoque está na média de 10 lojas e um centro de distribuição. Essa seria a configuração mais básica. Sin Isso. embargo, também conseguimos atender operações de cross-docking, que não tem centro de distribuição nenhum, e os Isso. fornecedores entregam diretamente para as lojas. Então, aqui a palavra do jogo, Douglas, seria flexibilidade, né? Então, se neste caso você tiver interesse em conversar um pouco mais a detalhe sua operação conosco, aí a gente pode marcar uma reunião e explorar um pouco mais os detalhes, né? Mas sempre fazemos esse mapeio de operação do supermercadista, como esteja, tá? Sim. Mas acho que você falou um numerário bem interessante aí. 10 lojas com quantos SKUs? 10 lojas com quantos SKUs por? O range de SKUs mínimos comercializados está na média de 1.000 SKUs. Nós vamos considerando por ranges, né? Então, seria nesse universo Sim, de 1.000 SKUs, já conseguimos atender um projeto de otimização de estoque. exato. A partir de 1.000, que é nosso padrão ali, que é nosso intervalo, né, Cecília? Uhum, Exatamente. exatamente. Se for para a solução de eficiência de planogramas, dá uma média de 500 SKUs, né? Mas para otimização de estoque, o mínimo seria 1.000, né? Idealmente. O metro quadrado de lojas para 1.000 SKUs Metro cuadrado de lojas, neste caso também vai depender, né? Vai depender da vai... de- configuração do projeto, né? Neste É, caso, acredito que seria um pouco mais vinculado, né, para a solução de eficiência de planogramas, porque aí vamos trazer o gerenciamento de espaços, né? E a melhoria da rentabilidade, né? Então, aí é. também atendemos clientes com lojas bem pequenas, né? Mini mercados, né? Já conseguimos atender também. Exato. Vai muito ao encontro, Douglas. Obrigado pelas suas perguntas. WMS é uma outra. Nós temos a solução de WMS dentro do portfólio da Leaf, mas não ainda ativa no Brasil. Mas se houver o interesse do Warehouse Management System, a gente pode apresentar para você, mas ela não é conectada, tá? Nossas ferramentas de gestão de estoque, inteligência promocional, que eu vou mostrar daqui a pouco, se nós somos um RP, é isso que você está perguntando? Não, nós nos conectamos ao RP. Nossa conexão, a gente faz uma conexão durante o início da nossa colaboração. Nós temos uma implementação, e essa implementação ela se conecta ao RP do cliente. Inclusive, uma boa pergunta, Douglas, na questão que nós somos capazes de, temos a capacidade, né, temos a expertise de nos conectar a qualquer tipo de RP. Pode ser um TOTOS, pode ser um RMS, pode ser um BlueSoft, pode ser um SAP.
e etc. Mas nós não somos uma ferramenta de RP, nós nos conectamos a uma ferramenta de RP para otimizar os processos internos dos varejistas. Ou seja, com o RP você tem um alcance, fazer aqui uma escala bem de cabeça, tá? Você tem um alcance de 0 a 7. Com a gente você vai ter uma escala de 0 a 20, né? Ou seja, você sai ali de uma capacidade de entendimento do seu estoque e dos seus SKUs muito maior, muito mais abrangente. Eu acredito, Darla, não sei aqui se seja interessante também para conseguir atender, né, o conteúdo do webinar, né? Se a gente Sim, deixa um espaço também, Douglas, no final deste webinar, a gente responde as seguintes perguntas, mas fiquem à vontade de deixar suas perguntas no nosso chat, né? E aí a gente consegue também compartilhar as dicas, né, que trouxemos para o conteúdo de hoje. é. Vamos trabalhar dessa maneira. Obrigado, Cecília, para a gente continuar. E aí, a gente vamos fazer dessa maneira, então. Vamos deixar as perguntas ali para o final, e aí quem Uhum. tiver interesse de ficar um pouquinho mais, para também, em respeito aos outros que podem estar interessados em outros aspectos. Mas muito obrigado, Douglas, pelas suas perguntas, elas são bastante interessantes. Então, eu estava falando sobre a questão do cálculo de demanda, ou seja, você tem que entender justamente o que eu estava comentando sobre a questão dos atacarejos, principalmente no setor alimentício, mas não só, versus os supermercados. Hoje a gente está vendo, né, Cecília, muitos varejistas que têm tanto o modelo de supermercado convencional quanto de atacarejo, então você tem que ter essa abordagem diferente de cálculo. Nós temos algoritmos muito específicos para cálculos de demanda que são muito detalhados. Inclusive, nós temos uma área específica para produtos in natura. Vamos seguir então, por favor, com o próximo ponto. Uhum. É, A questão da logística ainda, mais uma vez, né? Deixar todo mundo alinhado. E automatização significa tirar muitas pessoas do processo, do dia a dia. Eu digo tirar algumas pessoas, não todas, que a ferramenta não faz tudo sozinha, mas a gente consegue automatizar muitos aspectos e deixar esse processo, ainda que seja complexo, ele mais simplificado e mais otimizado, porque quando a automação entra dentro, desse contexto, você consegue trabalhar com muito mais efetividade, que tem menos erro humano, né? E vamos seguir, por favor. A capacidade de se ajustar rapidamente às mudanças, isso também é um ponto importante. Não adianta você lançar uma promoção de Natal, onde no meio da promoção os seus SKUs terminam, porque você não planejou isso direito. Então, você tem que ter aí sempre aspectos muito claros nesse quesito, e também a questão dos feriados. O Brasil é um país continental, você pode comprar produtos de determinados lugares, cidades ou estados que têm feriados que em outros estados não têm. Imagina você estar contando com aquela venda de Natal com aquele SKU específico, aí de repente você percebeu lá que em Minas Gerais tem feriado naquele dia, naqueles final de semana que para o varejista não é, né? É um dia de vendas e não deu para vocês receberem esses SKUs. Então, é importante também a gente ter essa visibilidade. E mais uma vez a nossa ferramenta, ela tem inclusive esse detalhe do feriado do fornecedor, para que vocês não fiquem é, desguarnecidos nesse aspecto, né? Vamos seguindo então. Acho que agora a bola é tua, né, Ceci? Exatamente, exatamente. Obrigada, Darlan. E acredito que uma maneira boa de resumir todos aqueles desafios que Darlan compartilhou conosco seria a complexidade, né? Que é o entorno do varejista. Seja a vertical que seja, sempre vamos ter complexidade no dia a dia, no planejamento, na operação, na execução, né? E no mapeamento dos resultados. Então, aqui, quando a gente está falando do Natal, essa complexidade pode aumentar em várias camadas. Então, basicamente, aqui, resumindo esses pontos, podemos comentar de quatro aspectos principais, né? E aqui neles vamos focar agora para compartilhar as dicas com vocês, tá? E aí, um pouco tocando o ponto da ferramenta, também vamos apresentar um pouco da ferramenta para vocês, como que ela funcionaria e quais aqueles módulos que ajudam nesta época de Natal, né? Então, bom, primeiro grande problema que pode acontecer se esses desafios não forem resolvidos é a questão da perda de vendas, né? Um cálculo de previsão impreciso pode trazer este problema de ruptura de estoque, quer dizer, a gente ficar com menos produto do necessário para a execução de toda a sazonalidade do Natal. O segundo problema seria um estoque desorganizado, que aí vai impactar diretamente na experiência do consumidor,
né? Além de potencialmente ter mais produto do que cabe nas prateleiras e aí ter um problema já da operação, né? A experiência do cliente também pode ser afetada. Terceiro ponto que é muito importante, e aí vai vinculado para aqueles produtos frescos, aqueles produtos com uma data de validade de menos de 14 dias, é este problema de ficar com o produto vencido, né? E aí, ao final das contas, é um impacto direto na rentabilidade operacional. E, finalmente, a perda de credibilidade como cliente. Por quê? Porque todo isso pode ser que impacte, dá para perceber, e o cliente já não fica com uma ideia tão boa, né? Então, basicamente, aí, quando a gente fala de Natal, está falando da complexidade maior, né, durante o ano, ou uma das maiores, né? Então, aqui vamos trazer um exemplo de uma pessoa, né, que a gente está exemplificando, né, que seria o Fernando, né? E Fernando, ele é diretor especificamente de operações de uma rede de supermercados, né? Então, basicamente, ele está tentando levar a cabo este planejamento para Natal deste ano, né? E ele está um pouco utilizando mais um exercício mais básico, dados do ano anterior para calcular essa previsão de demanda. E ao final das contas, infelizmente, essa estratégia não deu muito certo, né? Por quê? Porque é maior complexidade comparado à estratégia que ele utilizou, né? Então, basicamente, ele teve uma perda de vendas que impactou a toda a cadeia, né? Os fornecedores, além disso, não conseguiram entregar os produtos subestimados que foram pedidos em cima da hora, e as mercadorias que ficaram acima do que verdadeiramente se precisava, ao final das contas venceram e desorganizou todo o estoque. Então, basicamente, Fernando teve que afrontar estes problemas em simultâneo. E isso, a vantagem que deixou é uma visão de, olha, já enfrentamos esta dificuldade, como vamos melhorar, né? Como vamos evitar estes problemas e, basicamente, tomar uma melhor decisão no planejamento nas próximas sazonalidades, né? Então, aqui, Fernando sabe que não pode repetir esse erro e ele está procurando agora dicas de especialistas, de ferramentas que pudessem apoiar nesta questão de como prever melhor as vendas e como melhorar toda a parte de execução, né? Então, ele agora está se programando, né, um pouco mais com antecedência. E aqui a gente, né, vai compartilhar essas dicas com vocês, né, de que coisas podem ser consideradas para melhorar os resultados durante essa sazonalidade. Bom, dicas úteis. São assim um pouco mais resumidas, mas acredito vão ser muito relevantes. E aí, se quiserem compartilhar alguma ideia no chat, também fiquem à vontade, tá? Bom, dicas úteis. A quantidade calculada aumentada deve permanecer intocada até o início das vendas sazonais. O que quer dizer isso? Estoque de segurança. A gente não pode planejar uma sazonalidade mexendo como consumo normal, né? A gente deve ter diferenciado como está a linha de consumo estándar. E aí ter estoque de segurança para essas sazonalidades é adicional, tá? Então, isto é um dos pontos que a Leafio considera sempre. De fato, nós temos vários níveis de estoque de segurança, garantindo, por exemplo, o layout, que são os produtos que ficam para exibição nas prateleiras, né? Para que o cliente nunca encontre prateleiras vazias. Mas podemos ter outros estoques de segurança para flutuações de demanda, para itens prioritários, etc. Eu vou mostrar na ferramenta daqui a pouco. Bom, segunda dica útil, a gente precisa focar no processo, né? E isso vai além da plataforma. Aqui já estamos falando das pessoas envolvidas no time. Basicamente, antes de iniciar qualquer tipo de preparação, você precisa fazer um mapeio, né? Um depara e basicamente entender o processo, quando é que está e onde que vai ficar essa quantidade maior do produto, né? Seja que vamos alocar no centro de distribuição, se a gente tem, se vai ficar alocado nas lojas, ou se o fornecedor vai entregar bem pertinho já da data de Natal, né? Para evitar precisamente esse excesso de estoque, né? Aí a gente tem que avaliar, mas é uma questão de processo. Bom, vamos lá. Terceiro ponto, a previsão promocional deve ser calculada separadamente da projeção sazonal depois multiplicada. O que quer dizer isso? Que a gente vai fazer tudo no bloco que corresponde. Então, aí Darlan falou de algoritmos. Além disso, quando a gente está fazendo previsões, temos que fazer de uma maneira separada, para evitar precisamente que uma impacte na outra, tá? Bom, quarta dica, todos os cálculos devem ser feitos usando a capacidade de armazenamento de loja como base. Por quê? Porque a gente comentou este grande problema, né? Quando chega mais produto do que a loja pode administrar, aí fica uma experiência de usuário, não quero dizer bagunçada, mas quando menos não ótima, né? Então a gente precisa entender claramente qual é a capacidade instalada que nós temos para trabalhar
E aí, se a gente precisar ter mais produto, podemos fazer ciclos de reposição mais curtos, tá? Mas é uma questão de como estamos planejando e administrando que esse fluxo esteja, esse giro de estoque esteja acontecendo, tá? Bom, os feriados também dos fornecedores são importantes. Podemos ter alguns fornecedores que, bem no dia do Natal, não vão entregar produto, né? Então, aí a gente precisa fazer uma previsão, uma entrega antecipada para garantir que não, a gente não fique sem produto, né? E, basicamente, é necessário discutir os problemas e os erros após final da temporada, com todo o time. Então, também ter algum tipo de ferramenta, ou quando menos, uma análise para entender esse antes e depois, e quais foram os seus resultados, vai ajudar precisamente para essa melhoria contínua. E, bom, agora vou passar o microfone para Darlan, que vai continuar com as seguintes slides. Então, Darlan. Obrigado, Cecília. Obrigado por essa explicação. Então, como vocês podem ver, pessoal, a gente tem aí condição de auxiliar muito nesses processos internos para trazer dois aspectos que eu acho bastante importantes, que é previsibilidade. E quando você tem previsibilidade dentro do varejo, você tem mais lucratividade, né? Bom, o principal desafio é preparar a quantidade equilibrada na última semana, ou 4 dias, 4 dias antes do Natal, como foi mencionado. E por que que você, para conseguir isso, o que que você precisa efetivamente? Vamos lá. Identificar a lista de itens que definitivamente aumentarão suas vendas, ou seja, provavelmente os itens de Natal, dei o exemplo aí dos espumantes, mas existem outros produtos com que certamente eles são campeões de venda, estão na curva A, aquela curva que todos os varejistas gostam mais, que logicamente significa mais vendas. Qual que é o próximo ponto, por favor? Decidir onde a quantidade aumentada precisa ser armazenada antes do início do pico de vendas. Se você vai trabalhar com CD ou diretamente nas lojas, vai muito ao encontro do que eu comentei anteriormente. A sua operação é centralizada? É descentralizada? Como é que a gente vai desenhar isso? E repito, meus caros telespectadores, nós temos aqui condição de ter não só a oferta de uma ferramenta para vocês, de uma solução automatizada, mas de uma consultoria, tá? E isso tem sido muito apreciado pelos nossos clientes aqui no Brasil e fora dele. A Aleafo se posiciona como uma empresa de expertise comprovada não só tecnicamente, tecnologicamente, mas como experts nesse mundo de varejo. E aí, no caso, a gente vai conversar com muito prazer sobre isso. Esperamos aí numa reunião tete a tete. Próximo ponto, por favor. Fazer uma fila de itens na hora de entrega dos CDs às lojas, ou seja, priorizar os produtos que vão estar aí com mais chances de vendas, entender também como é que você vai trabalhar neles até dentro do seu próprio caminhão, dependendo da sua operação, se for uma operação onde você precisa ter ali um preenchimento ótimo dos seus caminhões, dentro do seu CD, se você vai trabalhar no cross-docking, se vai direto, como é que você faz? Ou seja, essa fila, ela também inclui o transporte em si, né? Ou seja, o armazenamento, o transporte e depois o desovar desses SKUs dentro das suas unidades, das suas lojas, né? E vamos seguir, por favor. Identificar os novos SKUs que, segundo as previsões, aumentarão as vendas, ou seja, tem aí essa necessidade. Próximo ponto. Calcular a previsão de aumento de demanda e dividir-as em partes, ou seja, você tem que calcular isso não de uma maneira generalizada, mas por categoria. E aí, aí gostaria também de enfatizar que nós temos uma área muito importante na segmentação de categorias, para você olhar a sua categoria de uma maneira muito detalhada, podendo ali ter a visão de quem está te trazendo as vendas, quem é da curva A, quem é da curva B, da C, da D. Inclusive, nós temos uma outra área da XYZ. Talvez a Cecília possa até falar um pouquinho disso quando ela mostrar a ferramenta. Próximo, por favor. Definir as datas dos pedidos, ou seja, ter essa questão de ter essa fila identificada de maneira clara, tudo muito calculado e detalhado para que o estoque chegue na hora certa, porque não adianta também ter o estoque. É que nem presente, né? O presente tem que estar na hora certa, na data certa. Se você dar um presente numa data posterior ao aniversário da pessoa, não vai ficar muito feliz. Se o produto chegar numa data posterior que o seu consumidor quer comprar, é a mesma coisa. E, então, isso aí é bastante importante. Próximo ponto, por favor. Você tem que ter, depois de receber o aumento de estoque, é muito importante prosseguir com os pedidos regulares, ou seja, tem que correr em paralelo, tá?
Douglas, como a gente combinou, muito obrigado também por essas perguntas. A gente vai conversar delas, né, sobre elas daqui a pouquinho, quando a gente estiver já mais para o final da nossa conversa, e a gente pode estar conversando com você sobre isso. Vamos lá, então. Também é necessário identificar a data do final do pico da demanda, até porque você pode ter um excesso de estoque, um pós-promocional, pós-Natal, e você querer trabalhar com ele de uma certa maneira, volta para o seu estoque regular, você vai redistribuir para suas lojas, como é que vai ser o seu trabalho nesse aspecto? Mais um ponto, por favor. É importante analisar a eficiência de todas as ações até o final do aumento de vendas para se preparar melhor para os próximos picos, porque nós temos aí não só o Natal, mas existem outros momentos do ano. Nesse caso, eu poderia ver talvez a Páscoa como pós-Natal, mas também nós temos ali outros momentos que são importantes, né? Então é bem importante ter essa preparação do que você vai fazer com os estoques pós-promocionais ou pós-vendas de Natal, né? É isso. Próximo ponto é com você, minha cara. Exatamente. Perfeito, obrigada, Darlan. Bom, agora vamos na parte 2 deste webinar, que já seria tocar um pouco mais da ferramenta e como é esta comparativa. Quando a gente faz todo este planejamento e execução com Excel, que é uma ferramenta, na verdade, muito utilizada ainda pelos varejistas, e especificamente falando dos mercados da América Latina. E aí, quais seriam as diferenças ou a comparativa com o software de inteligência artificial, como poderia ser o caso da Leap, tá? Bom, primeiro ponto aqui, falando da automação, né? Aí a gente entende que o desafio e a complexidade é muito grande, né? E aí o Excel pode deixar, às vezes, muito limitado esta questão de cálculo, né? A gente tem que mexer com bases de dados, ter pessoas que saibam como trabalhar com Excel. E aí a questão da automação e escalabilidade fica muito limitada, né? A questão do trabalho. O software de inteligência artificial, por outra parte, ele pode trazer uma redução de custos operacionais e de perda de vendas. Por quê? Porque ele já vai estar conectado e em automático. Então, aí todo esse tempo que finalmente termina sendo dinheiro, não termina sendo tão impactado, né, nesse caso. Segundo ponto, a precisão de análise preditiva precária. Ela pode ser um pouco mais limitada também, porque vai depender quase inteiramente da pessoa que esteja fazendo, né? E que essa pessoa esteja considerando todos esses níveis de estoque de segurança, previsão, a técnica também, se está utilizando um algoritmo mínimo, máximo ou algum algoritmo mais complexo. Aí, ao final das contas, é mais arriscado por conta do erro humano. Então, quando a gente está comparando com um software de inteligência artificial, não temos esse problema, porque aí vamos garantir uma alta precisão na previsão de demanda. Terceiro ponto, é bem importante, falta de integração com outros sistemas como o ERP. Após todo este trabalho de mexer com bases de dados, fazer todos os cálculos e o tempo que isso vai levar, aí teríamos o terceiro desafio, que é como esse Excel vai ser integrado no ERP. Aí pode ser uma questão, se o ERP estiver pronto, trocando para um TXT, e aí você pode fazer um intercâmbio de dados mais rápido, mas às vezes não é o caso. Terminamos com um desafio ainda maior, né? Então, quando a gente está comparando com um software de inteligência artificial, vamos ter a consideração das janelas de entrega feriado dos fornecedores e esta questão de conexão já integrada com um intercâmbio de dados, tá? Quarto ponto, eu já comentei um pouco, né? Podem ocorrer erros humanos ou problemas de segurança, né? E aí, com um software, ao final das contas, as permissões estão um pouco mais limitadas para questões de cálculo, né? A pessoa pode mexer, pode ajustar algumas coisas, mas o cálculo base vai estar pronto, né? E aí temos, finalmente, é difícil analisar dados em tempo real. Aí é onde estão as maiores vantagens de um sistema de IA, né? Porque aí vamos ter adaptação às sazonalidades, análise de vendas em tempo real ou muito perto do tempo real e planejamento de promoções eficazes, né? Então agora eu vou começar, vou trocar aqui para compartilhar minha tela e mostrar um pouco da plataforma para vocês, tá? Então, só um momento, por favor. Aqui vou trocar um pouco das permissões aqui, só para conseguir mostrar rapidamente, fazer um refresh em todas as abas, né? E basicamente aqui já vamos ter a possibilidade de ver a minha tela. Bom, vamos lá, vou compartilhar novamente. Então aqui, aí Darlan, poderia me confirmar se já está minha Tudo tela bem. corretamente?
Perfeito, Tudo tá bom. perfeito, tá ótimo. Perfeito. Então, muito bem-vindos aqui à ferramenta de gestão de estoques da Leafio. A gente vai dar uma pincelada nos próximos 5 minutinhos nas abas principais que tem a ver com este dia a dia para planejamento de sazonalidades, especificamente Natal, né? Bom, a gente vai ter sempre os módulos no canto esquerdo da tela e é importante dizer que esta é uma ferramenta software as a service, né? Então, funciona primeiramente como uma etapa de implementação e depois com uma subscrição mensal, né? Qual é a vantagem aqui? Que a gente vai ter usuários que não são limitados, porque o projeto vai ser calculado baseado em número de lojas e número de SKUs ativos, né? Aí a gente considera, faz sempre um diagnóstico para a operação de cada varejista, para trazer os blocos funcionais que sejam mais relevantes, e o projeto é calculado baseado nisso, tá? Aí, questão de usuários, não vai ter um custo por licença, a gente consegue conectar todos os usuários que estejam envolvidos na operação, pode ser o time de logística, time de compras, time de previsão de demanda, tudo, para garantir que todo mundo esteja interagindo no mesmo ecossistema, né? E aqui nossa ferramenta trabalha como um ERP add-on a, desculpe, não um ERP, um add-on a seu ERP, que vai ter um intercâmbio de dados. Aí podem ser programadas várias janelas por dia, uma janela por dia, e aí nossa ferramenta vai trazer, primeiramente, o análise do que está acontecendo, detecção de insights, né? Vai conseguir informar-nos como está o estado de saúde da nossa cadeia de suprimentos e da nossa operação como um todo, né? Do nível de estoque, giro de estoque, vendas, disponibilidade. Aqui, por exemplo, este painel de controle está visualizado para as últimas 4 semanas, né? Então, já a gente consegue ter claramente essa visão do que está acontecendo e esse aprendizado, né? Bom, além disso, a ferramenta vai também garantir ou melhorar a questão de reabastecimento automático. Então, temos toda uma aba de pedidos, onde é possível a ferramenta fazer sugestões de pedido com cada intercâmbio de dados. E aí a gente pode deixar esse processo correr em automático ou bem dar as aprovações, né, no fluxo de aprovação dos pedidos, acompanhar aqueles pedidos que estão a tempo, aqueles que estejam atrasados e trazer todo num histórico de pedidos centralizado. Aqui, voltando um pouco no painel de controle, é importante dizer, como a gente vai, estamos falando de inteligência artificial, temos a possibilidade de entender como está sendo este sortimento administrado pelo sistema, como está nosso nível de automação, a criação de pedidos, né? Então, aqui já temos duas vantagens da ferramenta. Vai ter uma questão de análise, né, de status, de saúde da nossa operação, e por outra parte a automação, né, dessa questão dos pedidos, e também notificação de insights, né, estes alertas do que pode acontecer, por exemplo, insuficiência de estoque, aqui, por exemplo, também comparativa dos indicadores principais por formato de loja, né, aqui nossa ferramenta pode trazer essa leitura, por exemplo, de estoque morto, né, aquele estoque que esteja basicamente sem vendas, né? Basicamente dinheiro congelado, né, na operação. Ou bem esta comparativa dos indicadores principais, como vendas perdidas, giro de estoque, excesso de estoque e disponibilidade, por formato de loja, né? Aí, retomando esta questão das lojas pequenas, medianas e grandes, né? Bom, aqui continuando então com a explicação, falando do Natal especificamente, a ferramenta vai cuidar da demanda regular, né? E aí a gente pode configurar dias de demanda anormal, aqueles que já sabemos que vão ter alguma venda ah, fora, né, fora do usual, né? Então aqui é possível já deixar programado antecipadamente e añadir inclusive um evento, por exemplo, aqui Natal, geralmente começamos o planejamento bem no final de novembro, né? Então eu vou deixar esse exemplo, de 27 de novembro até 3 de janeiro, né? E aqui, aplicando esses câmbios, já a ferramenta vai ter isso como uma previsão de, olha, aqui esses dias a gente precisa trazer outro tipo de leitura e de cálculo de previsão de demanda para conseguir atender, né, precisamente essa demanda acrescentada, né, do Natal. Bom, como é que funcionamos também na questão da interpretação dos produtos, né? A gente vai acompanhar aqui, e falando especificamente de produtos, como poderia ser eu vou procurar aqui um exemplo, pode ser um este daqui, né? Questões de espumante, eu estava procurando, o que tinha meu exemplo. Vamos ver se este está prontinho. Bom, eu vou, se não, trazer outro exemplo, né? Mas basicamente aqui, o que a gente pode trazer é uma interpretação
de como estão as dinâmicas precisamente de nível de estoque de segurança e todo o acompanhamento que a ferramenta vai fazer por item e por SKU, por transação, basicamente. Bom, agora, falando da planejamento de promoções, aqui é importante dizer que, além de calcular dias de demanda normal, a ferramenta está preparada para conectar um calendário promocional. E aqui podemos ter as promoções que já estão planejadas, né? Por semana, com um entendimento dos itens que estão conectados, quanto eles estão representando da venda. E aquelas promoções que estão com uma textura são aquelas que estão planejadas para acontecer. Então, aqui nossa ferramenta vai ajudar para esse cálculo de previsão de demanda durante as promoções. E um processo muito simples e traz muitas vantagens, porque podemos ter várias promoções acontecendo em simultâneo e a ferramenta não vai misturar os cálculos, né? Não sei se vocês lembram dessas dicas, mas basicamente isso de ter cada coisa em seu lugar, né? E aqui eu vou mostrar que tão simples é esse processo intuitivo, porque aqui vamos ter o histórico centralizado das promoções, né? Aquelas que já estão programadas, aquelas que estão ativas, aquelas que já finalizaram, e é muito simples conseguir criar uma promoção desde nossa ferramenta, né? Então, por exemplo, aqui eu vou criar um exemplo rápido de Natal. Então, aqui temos Christmas 24, aqui para este webinar, por exemplo. E aqui eu posso eleger, basicamente, olha, estou bem vinculado para sazonalidade de Natal. Se tiver alguma publicidade, alguma mecânica, também é possível informar aqui. E temos 4 blocos principais para criar uma promoção no nosso sistema, que vai criar essa estrutura. Primeiro, os detalhes, super simples. Segundo, data de começo. Aqui, tomando o exemplo que Darlan compartilhava, de uma semana antes do Natal, a gente pode criar como essa consideração, por exemplo, aqui no dia 17 de dezembro. E aqui precisamos informar para a ferramenta quantos dias válidos de demanda consistente a gente precisa considerar, né? Então, como mínimo são de 7 a 14, eu vou eleger 14 para ter precisamente um entendimento de como está a dinâmica de consumo, né? E aqui a mudança de buffer pode ser na data de início da promoção ou bem no primeiro pedido antes da data especificada. Para quê? Para ter uma janela que os produtos estejam disponíveis já na loja, nas prateleiras, no dia 1 da promoção, né? Então, temos esse planejamento aqui. E aqui é preciso informar com quantos dias de antecedência o produto deve estar na loja, né? Então, considerando aqui Natal, vamos supor que precisamos quando menos 3 dias para que o time coloque o produto, né? Até 4 para ser um pouquinho mais tranquilo aqui. Terceiro ponto, configurações. Aqui temos diferentes metodologias. Tudo vai depender do tipo de promoção que estamos considerando, mas aqui temos possibilidade de fazer baseado em forecast, baseado em alguma promoção passada que seja similar, baseado em machine learning, onde a ferramenta precisa estar conectada como mínimo 6 meses, ou também vendas de desconto, né? Então, aqui eu vou considerar baseado em vendas do tipo da promoção passada, quer dizer, baseado no Natal do ano anterior, né? E aqui, finalmente, uma data de término, que vamos colocar, neste caso é só Natal, né? Então, eu já vou tirar as coisas de Natal para dia 30, vai lá. Perfeito. Aqui podemos informar uma ação final, né? Restaurar para valor antigo, liquidar esses produtos, desvincular do reabastecimento automático, ou bem, retomar o cálculo de demanda que tínhamos prévio a esta promoção, né? Neste caso, como são produtos específicos do Natal, eu vou colocar todos para liquidação, né? E aqui é possível esses estoques de segurança liberar para comercialização antes da promoção finalizar, né? Então, aqui, bem no dia 25, eu já vou deixar tudo para venda, tá? E basicamente com essas configurações, aqui é possível detalhar estes pontos, só aqui vou corrigir um detalhe, né? Que era especificar aqui a data dia 17 e aqui o dia, sim, não, que não me está permitindo salvar, né? Mas vou deixar um pouco mais de antecipação aqui, só para conseguir informar para a ferramenta um detalhe. E aqui, bom, está tendo algum tipo de intermitência, algo que não posso salvar, né, esta configuração. Mas, basicamente, uma vez fazendo isso, já a ferramenta vai congelar o que está acontecendo e ela vai já trazer uma estrutura, né, para a gente conseguir mexer com os cálculos de promoções. E aqui, muito importante dizer que, quando a gente já tem a promoção efetivada, a ferramenta também vai trazer um entendimento dos indicadores e desse mapeio de resultados principal, né?
Então, basicamente, aqui a disponibilidade dos itens fica pronta, né? Também entender a eficiência das promoções, o estoque no primeiro dia após a promoção e o excesso de estoque após promoções, né? Então, basicamente, todos os deltas, esse entendimento das dinâmicas do que aconteceu, é possível entender aqui. Além disso, também conseguimos mapear o estoque e análise diária das promoções, né? Então, todo esse acompanhamento um pouco mais cercano do tempo real, para conseguir esse entendimento e essa melhoria, né? E, finalmente, qualquer questão de entrega e de pedidos, a gente consegue mapear no relatório aqui para entender se todos os fornecedores estão entregando a tempo, coisa que é muito, muito importante para esta época de Natal. Então, basicamente, aqui a gente consegue entender o status dos pedidos, se estão dentro do prazo, se não chegaram ainda, se chegaram tarde. Então, basicamente, a solução vai ter esse 360 de acompanhamento e de melhoria, né? Então, aqui, Darlan, eu vou passar o microfone para você, já para finalizar um pouco os pontos, né, do webinar. Então, eu vou deixar de compartilhar agora, tá? Muito obrigado, Cecília, por essa apresentação. É importante dizer, pessoal, que o que a Cecília mostrou foi a pontinha do iceberg. Nós temos nossas apresentações para gestão de estoque demoram até 1 hora e meia, para vocês terem aí o detalhe do alcance da ferramenta. Então, o que ela mostrou aqui foi uma parte assim pequena e que nós vamos ter muito prazer em apresentar para vocês de maneira individualizada, olhando o teu negócio. Nós temos um diagnóstico expresso também que faz toda uma análise do seu negócio para a gente entender exatamente como vai ter o uso da ferramenta da melhor maneira possível, né? Você vai compartilhar a tela, né, Cecília? Obrigado. Sim, já está aqui. Bom, nós estamos fechando para mostrar para vocês o escopo das nossas ferramentas aqui no Brasil. Nós temos aí a ferramenta de gestão de estoques, que foi apresentada hoje junto com inteligência promocional, tá? Essas ferramentas, elas estão ligadas. Algumas vezes, alguns clientes potencial perguntam, mas eu posso ter promoção separado? Não. No caso das nossas ferramentas, você trabalha com gestão de estoques e inteligência promocional juntos. E por que isso? Porque você consegue trabalhar rotacionar o seu estoque, né? Você consegue migrar o seu estoque da área da área de estoque regular para a área promocional e assim por diante. Então, dentro da nossa visão estratégica, é interessante ter essas ferramentas ligadas. O desempenho de sortimento, ele trabalha com estratégia de sortimento e gerenciamento de categorias e clusters com a ajuda de IA. Não foi lançado no Brasil, deve ser lançado em 2025, em breve. E eficiência de planogramas é uma ferramenta que já está disponível no mercado brasileiro, onde você consegue fazer toda a planogramação, inclusive algumas das perguntas que o Douglas gentilmente fez aqui para a gente tem muito a ver com planogramas, porque nós conseguimos aí otimizar cada centímetro da sua gôndola. Então, você imagina você ter uma ferramenta que, desde o momento que o SKU chega no seu centro de distribuição, que essa ferramenta se chama gestão de estoques, até o momento que você consegue criar o planograma ideal, baseado em dados financeiros, em dados de vendas, em dados que são realmente não são achismos, são dados de vendas, de sell-in, de sell-out, de faturamento, etc. Você consegue ter todo o seu fluxo organizado. Nós temos um cliente que nós vamos, inclusive, compartilhar aqui um press release daqui a pouquinho, que falou basicamente que hoje ele não consegue se ver sem usar as nossas ferramentas, né? E em breve terão novos lançamentos, fiquem ligados. Nós estamos aí com todas as ferramentas na nuvem. A Cecília comentou em algum momento que nós não temos licença por máquina, como alguns dos nossos concorrentes. Você pode colocar um número ilimitado de usuários, o mínimo, logicamente, é 1, mas se a operação tiver 1.000 lojas, você precisa colocar 1.000 pessoas, não há nenhum problema. Se tem 10 lojas, 10 pessoas, não tem aumento de custo nesse aspecto. Vamos seguir, então, por favor, Ceci. Nós já estamos, então, em 30 países, temos mais de 200 clientes atendidos, são mais de... Eu vi um pequeno errinho aí, são 120 colaboradores e não 10 colaboradores. Houve um pequeno errinho aí na configuração desses slides. E mais de 15 anos de experiência dentro do mercado de automação. Para a próxima, por favor. Alguns clientes que nós já trabalhamos aqui. Como eu disse para vocês, são clientes de vários segmentos. Nós somos agnósticos em relação a... Podemos trabalhar com lojas de bebidas, farma, lojas de brinquedos, supermercados alimentícios, lojas de conveniência e etc. E, seguindo o nosso slide próximo, é aqui a nossa presença na América Latina. Sempre lembrando que nós não estamos 2 anos e meio de operação,
tá? Não é muito tempo, mas nós já temos aí alguns clientes que estão confiando nas nossas ferramentas. Por exemplo, os supermercados Camilo, onde vocês poderão compartilhar, vocês poderão ler o press release recentemente lançado pelo time de marketing da Leafio. É só colocar sua câmera aqui dentro, apontar sua câmera aqui para esse slide para vocês conseguirem acessar esse press release, onde os supermercados Camilo compraram as ferramentas de gestão de estoque, inteligência promocional, eficiência de planogramas. Temos também o supermercado San Juan, no México, temos também Coral, no Equador, temos o Pet Love, que foi recentemente assinado pela Cecília, a Lindt, que é uma marca de chocolates muito conhecida mundialmente, que também está confiando aí na nossa expertise. Então, assim, são clientes, e eu posso dizer também que a pontinha do iceberg, que em 2025 vai acontecer muita coisa ainda, porque aos poucos nós vamos ganhando a confiança do supermercadista, do varejista, é, dentro da América Latina. Então, se quiserem aí apontar seus celulares para o QR Code, vocês vão poder ler esse press release que mostra o quanto que a ferramenta tem impactado positivamente o negócio dos supermercados Camilo. E, finalmente, aqui, se vocês tiverem interesse em negociar com a gente ainda, uma condição especial vai ser disponibilizada para quem está assistindo a gente. Nós temos que fazer esse tipo de negociação ainda esse ano. Nós tivemos autorização do time global de vendas para que nós dessemos 20% de desconto para quem fechar contrato ainda com a Leafio em 2024. Essa é uma condição que só vale, logicamente, até 31 de dezembro. Diz respeito à gestão de estoques, diz respeito à inteligência promocional que estão coligadas, como eu disse, e também a ferramenta de planogramas. Então, a gente pode fazer aí uma apresentação, logicamente, para vocês, e se vocês tiverem interesse em aproveitar essa condição especial de 20% de desconto, a gente podendo fechar um contrato ainda esse ano, a gente vai conseguir colocar esse desconto em prática para vocês, tá? Temos também aqui o nosso WhatsApp à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, vocês podem chamar a gente. A gente vai estar respondendo com muito carinho a todas as suas perguntas, sempre muito abertos aí a entender o negócio de vocês. E como eu disse anteriormente, nós somos consultores de negócio, temos a nossa ferramenta de automação, mas ela é uma parte da expertise da Leafio, e por isso que a Leafio é sucesso em tantos lugares do mundo. São 30 países já que já confiam na nossa ferramenta, que vai desde Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio, agora América Latina, aí com muitos clientes já confiando. Então, nós temos aí essa condição de ser muito próximos dos nossos clientes. Isso é muito importante também, essa proximidade dentro do nosso dia a dia. Pois bem, acho que a gente passou um pouquinho do tempo, mas agradecemos muito a presença de todos vocês. Eu vou conversar com a Cecília aqui para a gente fazer um pouquinho, tentar responder as perguntas do Douglas, mas quem já tiver os seus respectivos compromissos pode seguir aí com o seu dia. Agradecendo muito, então, toda a atenção, e até uma próxima oportunidade, onde a gente possa estar apresentando para vocês novas ferramentas e novas evoluções das nossas ferramentas, porque nossas ferramentas elas estão sempre trabalhando com uma velocidade de implementação nova, de funcionalidades novas muito grande. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, Cecília. Se quiser falar algumas palavras. Não, somente estava revisando as perguntas no chat, acredito bem interessante a gente precisamente marcar uma reunião, Douglas, para responder. Eu já vi a questão dos prompts, as perguntas com inteligência artificial, acredito vai ser bem interessante a gente conversar em detalhe e disponibilizar esse para as demais pessoas, né, que tenham interesse nas nossas soluções. Mas ótimo, a gente vai conseguir continuar a conversa. Perfeito, agradecer a todo mundo por estar aqui conosco hoje e estamos à disposição, né, para qualquer coisa que precisarem. Muito obrigada.